você depende de uma única e exclusiva fonte de renda para sobreviver, provavelmente você nunca vai enriquecer. Geralmente, as pessoas que enriqueceram, elas construíram várias fontes de renda e uma deu muito certo. Mas com certeza que deu certo não foi pelos meios convencionais de renda, como a CLT. Eu vou te mostrar a minha experiência própria construindo fontes de rendas paralelas. Daí você vai conseguir aplicar na sua vida. Como é que você pode construir outras fontes de renda mesmo estando no seu trabalho convencional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ismael e eu sempre quis ter várias fontes de renda. Um dia eu ouvi e li uma frase de Warren Buffett dizer que se você tem que trabalhar para conseguir dinheiro, você vai trabalhar até morrer. Daí a necessidade da gente construir fontes de renda que não dependem do nosso trabalho, que a gente se esforce, rale para construir, mas que chegue a um determinado ponto que essa fonte de renda continue fluindo mesmo, apesar de sem depender do nosso trabalho. No livro Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto da Silva, ele conta a história de como a empresa dele, a WhatsApp, foi vendida e ele conseguiu bater a marca de R$1 bilhão. Daí ele fala que recebeu propostas de venda, né, de compra, no caso da empresa dele. Ele não entendia muito bem como funcionava o jogo do equity, como é que funcionava essa questão. Vamos lá comer uma bananinha, tomar bastante água. Cara, vou comer 2 bananas. Daí o que acontece? Ele fala no livro que a empresa dele tocava bem melhor com ele dentro. Só que quando ele estudou o jogo do equity, né, o jogo do valor da empresa, ele entendeu que a empresa, para valer mais, a empresa precisava ser independente. Daí, ele pega e se esforça para construir, se esforça para desenvolver sistemas dentro da empresa e processos dentro da empresa de que ela não dependesse dele para continuar tocando, para continuar gerando caixa, gerando fluxo. Isso fez com que a empresa dele valesse mais. A grande questão é a seguinte: como é que eu posso construir algo que me gere dinheiro sem depender de mim? Como é que eu posso construir renda paralela? Bem, eu comecei a empreender quando eu tinha meus 18 anos de idade. Daí eu decidi que queria entrar nesse submundo do empreendedorismo. E não foi nada fácil, mas eu comecei. E o que acontece? Queira ou não queira, quem começa a empreender tem que comprar e vender. E se você quiser ter fontes de renda paralela, você vai ter que comprar e vender de certa forma. Aqui, por exemplo, no YouTube, é uma forma de renda paralela, apesar de eu fazer sem focar nisso.
Eu não tô nem aí em quantas pessoas vão me assistir, se uma, duas, três. Não, eu tô fazendo isso por questão de disciplina. Talvez as pessoas não gostem de assistir, não queiram, não tenham vontade. Eu entendo, super entendo. Porque não me veja como alguém que tenha um patrimônio visível. Mas tudo bem. Essa questão aí vai ser com o tempo. Eu estou construindo um patrimônio. Porém, o fato é que eu estou criando um hábito e a disciplina de estar gerando conteúdo aqui para criar mais uma fonte de renda paralela no futuro. E, por exemplo, ontem eu não gravei porque ontem foi uma loucura. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que eu comprei um iPhone 15 com a ideia de revender, de vender, justamente para fazer fonte de renda. Daí eu ontem vendi, eu comprei no dia 2 e vendi ontem, dia 5. E aí o que acontece? Eu passei 3 dias com o iPhone e botei dinheiro no meu bolso, lucrei. E a questão é, se você quiser ter fonte de renda paralela, você tem que se arriscar. Cara, R$ 2.000, mais de R$ 2.000, eu tirei do meu capital para investir no iPhone e depois vender com lucro. Mas se eu ficasse naquela, cara, isso é arriscado, posso levar um golpe, não sei o que, as pessoas falam, todo mundo vai chegar pra você e dizer, cara, isso é arriscado, não faz. As pessoas que estão conformadas com sua realidade, que não tem renda paralela, que vive satisfeita com o emprego convencional, elas, às vezes até por uma questão de proteção, por uma questão de amor, vão querer que você continue no canto que tá, no lugar que tá, porque para elas é uma proteção. Mas a questão é a seguinte: você tem que pensar, será que vale a pena eu continuar no canto que eu tô? Será que é melhor eu continuar no canto que eu tô e não arriscar, mas ter certeza de que eu nunca vou enriquecer, de que eu nunca vou prosperar, de que eu nunca vou mudar a vida de ninguém, mesmo a minha? Ou é melhor eu arriscar para que minha vida mude? Eu tenho lutado para ter fontes de renda paralela. Essa semana eu me desqualifiquei de um programa de fidelidade do aplicativo de entregas. Bem, atualmente eu faço entregas e tenho outras fontes de renda. Mas a que seria mais certa, entre aspas, seria as entregas. Daí o que acontece? Semana passada teve a venda do iPhone, que foi melhor ontem, né? Que também foi semana passada. Eu vendi o iPhone e teve um problema na questão do chip, a internet no celular. Daí eu não consegui rodar porque eu tava sem internet na transição do chip. E o que aconteceu? Além disso, eu fiquei sem rodar também na festa da minha cunhada. E como eu não atingi um tempo mínimo online no aplicativo rodando, o aplicativo me desqualificou para essa semana. Daí eu não tô no programa de fidelidade do aplicativo, que é chamado Agenda aí. E eu tô com dificuldades de... No caso, ontem, eu fiz menos dinheiro com a entrega do que eu tinha planejado no meu orçamento, tá? E ontem também, eu já vai 2 dias. E o aplicativo manda menos corridas, por eu estar fora desse sistema. Cara, é complicado. Quando você depende de uma única fonte de renda, você fica já com... Eu não tô tão preocupado porque eu sei que eu tenho outras fontes de renda, né? Porque, por exemplo, agora mesmo eu já tô com um contato de um menino aqui que tá mandando mensagem. Que ele tá mandando mensagem aqui no WhatsApp. Essa segunda notificação do e-mail aqui. Daí ele já tá mandando mensagem porque quer comprar um fone de capacete que eu
uma outra fonte de renda, fone de capacete, que eu sempre coloco como loja virtual. Porque eu tenho que colocar na minha cabeça a construção de brand. Daí eu compro e vendo. Mas o meu foco não é no lucro, é na construção do brand, que é na geração de valor, que é justamente o equity que eu falei para vocês inicialmente sobre o Flávio Augusto. Daí o que acontece? Eu tenho a compra e venda desses produtos que eu considero como se fosse uma loja virtual. Eu tenho o brick, que é como se fosse comprar produtos para usar, o produto que você queira comprar para usar, mas ao mesmo tempo você usa estratégias de compra que te faça comprar muito barato. Conversando com pessoas no marketplace, e aí você vai aplicar métodos de conversa para que você consiga comprar muito barato. E aí você comprando barato, é meio que certo de você vender, porque se você comprar muito barato, você bota um preço barato, abaixo da média, você vende rápido e você teve lucro. Mas a ideia é, se é um produto que você está usando muito útil, você coloca lá um preço de mercado, às vezes um pouco a mais. Daí, você vai abaixando com o tempo. Quando chega no preço de mercado, algumas pessoas vão falar: e quando alguma pessoa estiver disposta a pagar o preço do mercado, você pega e vende. E você vai vender com lucro. Daí você consegue fazer o processo novamente. Então eu tenho uma batedeira que eu fiz isso. Eu tenho um liquidificador que eu fiz isso. Eu tenho um hi-fi que eu fiz isso. Eu tenho os meus 2 capacetes, eu fiz isso. O meu capacete e o da minha esposa, no caso. Eu tenho outras coisas que eu fiz isso. E toda hora eu tô olhando coisas no marketplace para fazer isso. Eu comprei um curso e investi em conhecimento justamente para melhorar. Então eu participo de uma comunidade que as pessoas fazem isso toda hora. Isso me dá uma segurança no quesito de que eu tenho pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu quero fazer e eu posso aprender com os erros dela para não cometer os mesmos erros. Posso ver a que preço elas estão comprando os iPhones, por exemplo, para que eu também tenha uma referência. Tá, eu já falei também da renda com o YouTube, né? E o YouTube é algo bem complicado porque aqui a gente tem que olhar para longo prazo, né? A gente tem que visar renda futura. Mas o YouTube é uma das melhores, porque se você parar para pensar, você grava um vídeo, posta um vídeo que gere valor, que seja um conhecimento útil para as pessoas, e sempre vai ter gente querendo esse vídeo, vendo e assistindo esse vídeo porque é um vídeo útil, um vídeo que soluciona um problema de alguém. E aí, ano após ano, vai ter gente assistindo. E quanto mais gente assiste, mais dinheiro o YouTube paga. E aí é como se fosse uma renda passiva. E isso é muito interessante. Porém, na minha experiência prática, não é tão fácil assim. Por exemplo, os meus vídeos, se é que você está me assistindo até aqui, então tem pouquíssima gente assistindo. Eu comecei esse canal há muito tempo, bati a monetização com muito esforço, mas a ideia do começo do canal era muito diferente do que da ideia que hoje eu estou fazendo. Quando eu bati a monetização, eu precisava de $100 para fazer o primeiro saque. Daí eu comecei a $50, 51, 52, cara, chegou perto de $60. Eu não continuei, tem uma trava e não lembro os motivos, mas eu meio que abandonei o canal por um tempo.
E esse tempo foi tão grande que o YouTube me tirou do programa de monetização, né, de ganhos, porque você tem que ter um tempo ali postando. Se você para de postar, você sai. Daí eu fiquei, poxa, velho. Mas aí eu não desisti totalmente. Quando eu vi que eu saí, eu disse, não, eu vou começar de novo, porque eu já sei como funciona. Eu consegui uma vez e eu consigo novamente. Mas sem pressa, sem nenhuma vontade de querer grana rápido aqui, nada. Eu quero mais é aprender, gerar conhecimento. Eu quero criar esse hábito de estar aqui no YouTube. Mas a outra, e pelo menos a última que eu lembro, fonte de renda que eu estou desenvolvendo é venda de doces. Eu tive uma certa época da vida que eu comecei a vender doces na rua. E aí eu fui estudando e fui melhorando minha abordagem, daí eu vendia bastante doces na rua. E eu passei por um processo bem difícil na gravidez da minha esposa, né, no processo, quando eu tive meu primeiro filho, meu primeiro e único filho, em que minha esposa, que produzia, ela sentia enjoo, dor de cabeça normal de quem tá grávida. Mas isso afetava a produção porque ela produzia, né, e eu vendia. Daí eu mesmo ia pra produção. Só que isso comprometia meu tempo. Eu não fazia de tanta qualidade, porque eu nunca quis focar em produção, sempre quis focar em vendas. E daí eu contratei minha irmã, porque ela sempre via que eu voltava para casa com bastante dinheiro. E ela se interessou em trabalhar para mim. Então eu decidi contratar ela. Eu combinei ela um valor para pagar periodicamente, enquanto ela produzia para mim, em determinado horário, uma certa quantidade de doces. E por um período foi assim. Chegou uma época que eu contratei uma outra menina para ajudar minha irmã. Daí eu vendia bastante doce. Na época era brigadeiro, então eu vendia cerca de. Eu vendia cerca, era o que? 100, 200 era. Começou com 100, depois 200 brigadeiros por dia, cada uma R$ 2, né? Então era praticamente R$ 400. E média 400, 350, 400, porque eu dava. Eu fazia 5, 3 por 5. Na época, né? Então, uma fonte de renda que eu desenvolvi, mas ao longo do tempo eu conheci, no processo ainda da gravidez, minha esposa, depois que teve meu filho, ela sentia dores na perna intensas, daí ela parou de andar por causa das dores e ficou internada. Nessa internação, eu ia passar a noite com ela, e quando eu ia. E aí esse processo de ir para conciliar com as vendas foi um processo bem difícil. Bem difícil ao ponto de comprometer algumas vezes o pagamento das funcionárias da minha mãe e da outra menina. Então eu decidi fazer o último pagamento e parar. Porque eu estava muito apertado, muito apertado, muito apertado. E logo depois eu decidi vender para uma doceria aqui próxima, uma pessoa que a gente tem afinidade, então eu dei todos os meus materiais para ela, para essa doceria. Eu fiquei sem material, no caso sem ferramentas de produção. Cara, isso aí foi o que eu vacilei. Mas ao mesmo tempo, eu não me arrependo. Porque eu tinha um vínculo com essa pessoa, com essa doceria, aprendi muito. Minha esposa chegou depois a trabalhar lá também na produção para aprender. E eu vendia, em vez de doces agora, em vez de brigadeiro, eu vendia brownies. E eu fazia bem mais dinheiro, porque o brownie já é um valor, um preço maior. Lá em Porto de Galinha, por exemplo, eu vendia um brownie a R$ 10. Aqui,
na minha região vendia a 6, né? Lá eu já conseguia praticamente dobrar o preço do brownie. E aí eu saía com 100 brownies. Então, se eu vendesse os 100 lá em Porto de Galinha, e voltava com R$ 1.000 de faturamento. é impossível fazer R$ 1.000 com entregas. Impossível. Rodando. Pelo menos aqui, né? Não sei de onde você assiste, mas aqui é impossível. E eu fazia isso com venda de brownies. Mas aí o que acontece? Hoje, recentemente mesmo. Deu pra fazer um bolo pra ele e a esposa dele. Caramba, já 20 minutos. Vou encerrar falando sobre isso. Daí eu perguntei a minha esposa, você Quer fazer? Eu posso investir nas ferramentas novamente, mas você tem que estar disposto a fazer o bolo para ele e outras encomendas se vier futuramente. nada obrigado, mas aí. Seria mais uma fonte de renda. E ela disse que estava disposta, então eu investi. A gente foi lá na Ceasa, comprou o que precisava, fez o bolo, fez os doces, teve pessoas que gostaram, uma mina. Lá na festa gostou tanto que Pegou o contato da minha esposa, tá? falando com ela para fazer os doces. É isso. É isso, cara. É criar fonte de renda. Eu ainda tenho muito a aprender, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.